3, o versículo 22, Lucas 3, 22, Lucas 3, 22. Assim diz a palavra do nosso Senhor. O 21, para a gente entender melhor. Ao ser todos batizados, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrada. Bem, irmãos, guarda isso aí. Vamos lá, agora 4, Lucas 4, versículo 1. Lucas 4, 1. Guarda aí, 4, 3, 21 e 22. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, e durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: O ser humano, o homem, não viverá só do pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou ao lugar mais alto e em um instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. A Jesus respondeu: Está escrito: Adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que o guardem. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Amém, irmãos? Amados, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele, é o currículo dele. A Bíblia é muito clara quando ela diz isso. A primeira coisa, eu já falei isso aqui outras vezes, uma das coisas que mais Satanás ele quer fazer na vida do povo de Deus é colocar uma dúvida na verdade. Ele quer colocar uma dúvida na verdade. Ele não quer que você tenha convicção, certeza de quem você é. Ele quer colocar uma dúvida na verdade. Olha bem, Jesus ele foi tentado em 3 aspectos. Em 3: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. A mesma coisa o diabo tentou Eva, a serpente. Nas 3 coisas ele tentou Eva e Eva caiu. Primeira coisa, uma das coisas que ele chega aqui e ele coloca diante de Jesus: Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, colocando uma dúvida em uma verdade. Ele coloca Jesus e o tenta colocar uma dúvida
cabeça de Jesus: se tu és filho de Deus. Olha bem, irmão. Só que Jesus tinha convicção de que ele era, porque antes do Espírito Santo levar Jesus para o deserto, Jesus foi batizado e desceu sobre ele uma voz que dizia: tu és o meu filho amado. Jesus tomou posse. Jesus sabia que ele era. Ele não tinha dúvida. Ele sabia que ele era. Ele não tinha dúvida. A mesma coisa é eu e você. É você ter certeza de quem você é. De quem você é filho. É você ter certeza do servo de Deus que você é. Não importa as circunstâncias, não importa a situação que você esteja passando ou venha passar, não tenha dúvida de quem você é. Você imagina você, talvez você não tenha noção, mas eu tenho uma noção, que eu imagino, eu já disse, eu viajo na Bíblia, eu tenho uma noção. 40 dias de Jesus no deserto, 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, 40 dias praticamente, 40 dias sem dormir, 40 dias sem tomar banho. O aspecto que dava Jesus, um homem totalmente caído, um homem totalmente com semblante ali, sabe aquela coisa, o semblante cansado, o semblante de Jesus estava o semblante de um homem que estava caído. O semblante de Jesus estava caído. Fome, sem tomar banho, sem dormir, sem tomar água. Acho que até o próprio diabo, ele chega e olha assim, e ele disse: esse não é o Filho de Deus. Esse não é o Filho de Deus. Por isso que ele pergunta: se tu és. Às vezes as pessoas, elas querem te medir, elas querem dizer que você é filho de Deus pelo que você tem. Às vezes as pessoas querem que você mostre o que você tem para poder dizer se você é filho de Deus ou não. Amados, me mostraram há um tempo atrás, há uns dias atrás ali, questão de pouco tempo, me apareceu um evangelho da prosperidade. Que Deus você serve? Você não tem uma bicicleta para andar? Como é que você serve a um Deus que não te dá um carro? Como é que você vai levar tua mulher e teus filhos para a igreja num dia de chuva se você não tem um carro? E começou a impregnar isso na mente das pessoas. Você é o que você tem. Se você é filho de Deus, você tem que ter carro, você tem que ter bicicleta, você tem que ter moto, você tem que ter casa, você tem que ter dinheiro. Mas isso não é verdade. Você é filho de Deus quando você obedece a Deus, quando você faz a vontade de Deus, quando você segue os caminhos de Deus, quando você está rico com Deus. Você é filho de Deus pelo que você faz. Não pelo que você tem, não pelas circunstâncias nem pelo momento. O momento não vai dizer se você é ou não é. O que vai dizer é a tua obediência, é a tua reverência, é a tua adoração a Deus. Vai dizer se você é ou não é filho de Deus. Jesus, ele tomou posse. O diabo tentou colocar uma dúvida, mas não conseguiu, porque Jesus tinha convicção de quem ele era. Não importa se amanhã você tem dinheiro de pagar, de comprar a comida ou não. Não importa se amanhã você vai comer feijão, farinha e ovo ou não. O que importa é a convicção que você tem que ter, que você é filho de Deus. Porque Deus está no controle, Deus está no comando. Ele nunca perdeu o controle. Quem levou Jesus para o deserto? A Bíblia diz que foi o Espírito. Logo depois que Jesus se batizou, Jesus se batizou, logo depois foi levado ao deserto para ser provado, porque ministério não começa sem antes ter provação, ministério não começa sem antes ser provado. Pega todos na Bíblia, vê se todos não foram provados primeiro. Moisés passou 40 anos no deserto, Paulo passou 3 anos no deserto,
pode pegar todos. Davi passou 10 anos fugindo de Saul no deserto. Jesus foi provado no deserto. Sabe, irmão, deserto é lugar de prova, de ensinamento. Às vezes nós achamos que o deserto, não, está arrependido no deserto, não. O povo passou 40 anos no deserto, mas foi o lugar que Deus mais operou milagre, foi no deserto. É no deserto que Deus quer te ensinar, é no deserto que Deus quer preparar você para te colocar em lugares altos. É no deserto que Deus vai capacitar você para você viver coisas maiores que Ele tem para você. É no deserto. Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, sem tomar banho, sem dormir. E o diabo agora começa a tentar ele: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A pastora abriu um culto com esse texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Jesus responde ao diabo: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus, quando Ele pega Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que Deus diz assim, e o teu Deus, Ele te humilhou, te fez passar fome durante esses 40 anos no deserto, para te provar, para saber onde era que estava o teu coração. Mas Ele te deu maná que teus pais não conheceram. E Ele diz: não é só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus está dizendo para mim, meu querido, para você, Deus está dizendo para nós que devemos sim confiar e crer em Deus, na palavra de Deus, que o nosso maior alimento é a palavra de Deus. Porque o povo no deserto caminhava: olha, eu estou com fome, pão, desce o pão, caiu o pão do céu. Olha, eu quero carne, caiu codorniza do céu. Eu estou com sede, água saiu da roça, pela palavra de Deus. Tudo foi feito pela palavra de Deus. Tudo foi feito pela palavra de Deus. Precisamos confiar mais, precisamos crer, acreditar. Precisamos entender que esta palavra, ela é viva e eficaz. Essa palavra, ela não fica lá, mas essa palavra, ela é hoje, é caminho para você, hoje, agora. É a palavra de Deus. E Jesus, Ele respondeu na palavra de Deus. E o diabo continua dizendo assim: então o diabo levou para o lugar mais alto, e em um instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhes darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue, e isso dá, e posso dar a quem quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. O diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira. Verdade, irmão? A Bíblia diz isso, em João 10:44. Diz que o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira. Quando ele diz que tudo isso aqui é dele, ele está mentindo. Não é verdade, porque a Bíblia diz que toda a terra e a sua plenitude pertence a quem? A Deus. Toda a terra e a plenitude pertence a Deus. A Bíblia diz que nada tem o homem sem os céus não lhe foi dado. A Bíblia diz que toda autoridade terrena é constituída por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 4. Está escrito. Então ele é mentiroso, ele está dizendo para Jesus, tentando enganar, dizendo: tudo isso é meu porque ele foi dado. Não é dele. Satanás, ele trabalha em cima de legalidade, não de autoridade. Coloca isso na cabeça de vocês. Ele trabalha em cima de legalidade. Quando ele tomou posse, quando a morte entrou pela queda do homem, foi porque o homem deu a ele legalidade. O homem não deu autoridade a ele, porque a autoridade só Deus pode nos dar. Mas o homem deu a ele legalidade. Legalidade, não autoridade. Só para você ter uma noção do que é legalidade. A diferença de legalidade e autoridade.
Alguém chega para você e diz assim: assina aqui esse documento. Assina aqui esse documento. Você não leu, não prestou atenção, nem sequer olhou, a pessoa assinou e acabou, o cara foi embora. Amanhã chega alguém e diz assim: eu vim pegar esse carro aqui que ele é meu. Mas como esse carro é seu? Esse é meu aqui, você assinou o documento, está aqui, o documento é meu. Você passou o documento desse carro, passou no meu nome. Você vai botar na justiça. Chega na justiça, você chega diante do juiz e você diz: seu juiz, esse cara me enganou, ele me roubou, ele me tapeou, eu não vi que eu estava assinando, mas eu assinei. E agora ele disse que o carro é dele. O juiz não se vai dizer a verdade. Ele lhe enganou, ele lhe tapeou, ele foi pilantra com você, ele lhe sacaneou. Agora, infelizmente, eu não posso deixar de dar o carro a ele porque está assinado com você. Você deu o que a ele? Legalidade. Você deu legalidade. Satanás, ele trabalha em cima da legalidade. Se eu ou você der legalidade a ele vai bagunçar, ele vai trabalhar, ele vai pintar e bordar na minha vida e na tua vida. Por isso, não dê legalidade, porque ele não tem autoridade, ele tem legalidade que o homem dá. Ele não tem autoridade. Autoridade só Deus, glória a Deus. Agora, legalidade, se eu e você abrirmos brecha, se eu e você fizermos aquilo que a palavra de Deus nos condena, estamos dando a ele legalidade, ele vai bagunçar. E ele vai bagunçar. Agora, a terra, os reinos, não é dele. Em Daniel, no capítulo 4, no verso 17, vamos lá, vamos dar uma olhada em Daniel. Daniel, capítulo 4, versículo 17. Vamos andar um pouquinho. Daniel capítulo 4, verso 17. Glória a Deus. Daniel capítulo 4, versículo 17. Que diz assim, Daniel 4, 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo Deus tem domínio sobre os reinos, sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quem tem poder sobre o reino? Satanás? Não, Deus. Deus tem poder sobre todos os reinos da terra. Deus tem autoridade sobre todos os reinos da terra. Agora, Satanás, ele tem legalidade. Se for dado a ele, a terra nunca, na sua plenitude, vai ser do diabo. Porque enquanto tiver um povo que ora, um povo que rejeita o pecado, um povo que rejeita o mal, enquanto tiver alguém na terra, nem que seja um homem só, que rejeita o pecado, que foge do pecado, não se dobra diante do pecado, a terra jamais, em sua plenitude, vai ser do diabo. Jamais. Ele trabalha em cima de legalidade, não de autoridade. Nós vimos aqui em Daniel que a Bíblia diz que o reino é de quem? Do Altíssimo, de Deus. E Deus dá a quem Deus quer. Agora, Deus sim tem autoridade para dar o que é dele, para a mão dele. Ele dá até o mais humilde, o mais simples, ele dá o reino, porque ele quer. É ele que manda, é ele que comanda, é ele que ordena. É o nosso Deus, é o Todo-Poderoso. Não deixe o diabo te enganar. O diabo, nem todo lugar alto coloca isso na cabeça. Nem todo lugar alto que o homem está, foi Deus que colocou. Nem todo lugar alto que o homem está, foi Deus que colocou. Às vezes o homem está em lugares altos e não foi Deus que colocou. Coloca isso na cabeça.
se Deus não quiser, não vamos. E às vezes nós queremos pegar atalhos. É nesses atalhos que a gente se atrapalha. Não queira pegar atalhos. Vá pelo caminho, mesmo que ele tenha buracos, mesmo que ele tenha dificuldades, mesmo que ele tenha caracteres que você tenha que passar, mesmo que ele tenha dificuldades, obstáculos, mesmo que você tenha que demorar mais, mas não pegue atalho. Vá pelo caminho. Vá pelo caminho. O caminho é estreito, mas aquele que conseguir passar pelo caminho estreito vai chegar lá. O caminho é estreito. A Bíblia diz que apertado, estreito e apertado é o caminho que leva à salvação. Temos que entender isso. Esse caminho que é apertado, é estreito, ele não cabe em bagagem. Não adianta eu levar bagagem, mas que bagagem é essa? Minha roupa? Não. Ele não cabe você trazer falta de perdão, desamor, angústia, amargura, pecado. Não adianta levar, porque não vai passar por esse caminho. Ele é estreito e apertado. Só passa quando você está puro. Só cabe você puro. Só você puro. O bagagem não vai passar. Não queira pegar atalho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dá uma glória a Deus e aleluia aí, irmão. E o diabo, ele continuou, Satanás continuou. Jesus, aí ele diz: portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: escrito está, adore ao Senhor seu Deus, se preste tudo somente a Ele. Jesus mais uma vez usou a palavra. Deuteronômio capítulo 16, versículo 13. Deuteronômio capítulo 6, perdão, versículo 13. Está escrito isso. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Jesus usou a palavra mais uma vez contra Satanás. Irmão, às vezes Satanás, ele usa a palavra de uma forma distorcida para enganar a mim e a você. Ele continua na tentação, ele diz assim: então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque escrito está. Ele agora usou mais uma vez a palavra. Aos seus anjos lhe dará ordem a seu respeito, para que o guardem. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Salmo 91, versículo 12 e 13 fala isso. Isso é verdade? Mas olha bem, irmão, presta bem atenção. Aqui há uma distorção. Satanás, ele distorceu a palavra. Porque o salmista, quando colocou, quando escreveu, o salmista não está dizendo que é para você ou eu subir naquele prédio mais alto que tem feira e dizer: Deus, eu vou me jogar aqui, o Senhor agora na ordem, os teus anjos ao meu favor. Não! Aí é que dá a Deus. Quando o salmista colocou aqui e escreveu, Deus, ele dá ordem aos seus anjos ao meu e ao teu respeito durante o dia inteiro. Você já imaginou quantos livramentos Deus nos dá? Às vezes, pedra que o diabo coloca no meu e no teu caminho, ele não permite que você nem sequer tropece, porque os anjos dele que levou, os anjos dele que carregou, é consequência de um dia. Mas o diabo pegou a palavra e distorceu, se joga. Que os anjos, olha, está escrito, ele disse, está na palavra, que os anjos vão cuidar de você, se jogue. Jesus disse para ele: não tem mais ao Senhor Deus. Mais uma vez, Jesus usa Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Sabe, irmãos, hoje não é diferente.
Às vezes tem muita gente que está se deixando ser levado pelos enganos de Satanás. Muita gente está se deixando ser levado. Quando o diabo diz, tu é crente, mas por que está acontecendo isso com você? Ah, mas você diz que é cristão, mas por que você está atolado em dívidas? Cadê o Deus que você serve? Ah, mas você diz que vai para a igreja, você está lá, o glória a Deus da igreja é mais alto é o teu, o alegria mais alto é o teu, mas tua casa está caindo e tu não tem dinheiro para reformar. Ah, mas olha bem, tu está dizendo isso, mas o teu filho está nas drogas, mas tu não é crente. Não deixe ele me enganar. Tome posse que você é filho e filha de Deus. O que está acontecendo, talvez Deus te levou ao deserto para te provar, para saber onde é que está o teu coração, para saber se você verdadeiramente acredita e crê na palavra que sai da boca de Deus ou não, para saber se verdadeiramente você está conectado com Deus ou não. Não tenha dúvida, não deixe o diabo brilhar a sua mente. Você tem posse, você é filho de Deus, sim, do Deus Altíssimo. Não importa o que esteja acontecendo, o importante é uma coisa: o meu Deus nunca perdeu o controle, o meu Deus está no controle de todas as coisas, e eu creio que não importa o que aconteça hoje, o importante é a vitória que Ele já preparou para mim lá na frente. O importante é que eu vou dizer: valeu a pena passar por tudo isso, valeu a pena viver a vontade do meu Deus, valeu a pena. Sabe, irmão, se você imagina hoje, você tem 10 anos, meu Evangelho, 10 anos. Tem pessoas aqui que tem mais de 15, de 20, de, sei lá, 30 anos. Você já imaginou se você desistir hoje? Se você deixar o diabo corromper a tua mente e você hoje desistir? Você já imaginou o que aconteceria 20 anos da tua vida? E você vai dizer: não valeu a pena. Não valeu a pena viver isso tudo na presença de Deus. Não valeu a pena tudo que eu deixei por Deus. Mas a Bíblia diz que os perseverantes, aquele que perseverar até o fim, herdará o quê? A coroa de glória, a coroa da vitória. Paulo diz que o atleta se obstém pelo troféu que é corrompido, um troféu que um dia vai ficar aqui, um troféu que um dia ele vai enferrujar na testa. E quanto mais a gente se obster das coisas do mundo, se obster de tudo que o mundo pode nos oferecer, pela uma coroa incorruptível, por algo que nunca vai se corromper, por algo que nunca vai acabar, porque chama-se a eternidade. E um dia você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena que eu me sentar na roda dos escarnecedores. Valeu a pena quando eu disse não para o pecado. Valeu a pena quando eu emprestei meus ouvidos para ouvir as mensagens de Satanás. Valeu a pena quando um dia eu fugi da prostituição. Valeu a pena quando um dia eu fugi da lascívia, dos olhares impuros. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena quando um dia eu fugi da bebedeira. Valeu a pena, sim. Sabe, irmão, aí eu sei que você uma hora vai dizer: valeu. Valeu a pena eu me obster. Valeu a pena eu sair desse mundo. Valeu a pena eu ficar inimigo do mundo. Mas valeu a pena eu ser amigo de Deus. Valeu a pena. Porque, irmão, se você não perseverar até o fim, se você não continuar até o fim, não vale a pena. Qual o sentido que faz? Qual o sentido da santificação? Qual o sentido de você se obster
Há tantas coisas que um dia você até gostou, e um dia você viveu. Qual o sentido que faz se você não estiver preparado, se não estiver buscando a eternidade? Não vale a pena. Mas um dia você pode dizer, vale a pena. Tem um louvor que diz assim, valeu a pena esperar. Eu não sei mais, né? Porque eu não sou muito gatinho para louvar, não. Eu só sei o começo, né? Mas vale a pena. Eu posso dizer para você, vale a pena. Não se deixe corromper. Não deixe o diabo enganar você. Porque ele é enganador, ele é mentiroso. Porque ele diz que tem aquilo que ele não tem. Ele tenta provocar você. Ele tenta você na palavra. Mas olha, presta atenção. Às vezes a palavra está distorcida. Presta bem atenção quando alguém vier para você em cima da palavra. Por isso que é importante o conhecimento que você tenha. É importante viver a palavra de Deus. É importante, não adianta eu me encher de conhecimento. Não vale a pena eu me encher de conhecimento se eu não viver, se eu não praticar. Não vale a pena, irmão. Não vale a pena. Por isso que é importante, por isso que Deus fala para Josué: não te aparte do livro desta lei da tua boca, nem de dia, nem de noite. Porque Deus sabia que poderia chegar alguém distorcendo a palavra, mas se ele tivesse com ela guardada, ele não se deixava corromper. Vale a pena. Vale a pena se esforçar. Vale a pena você chorar por amor do Evangelho. Vale a pena você sofrer por amor do Evangelho. Vale a pena você dizer não a você por amor do Evangelho. Vale a pena você sofrer, sangrar por amor do Evangelho. Vale a pena, Senhor. Vale a pena. Mas o diabo tem que impregnar na mente das pessoas que não vale a pena. O diabo começa a impregnar e dizer assim: faz vergonha você dizer que serve a um Deus tão maravilhoso como você diz. E você não tem uma sandália boa, você não tem aquele sapato de R$500, você não tem isso ou não tem aquilo. Sabe, irmão? Mas vale a pena. Vale a pena porque a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e entender o quê? A sua salvação. Não adianta. Vale a pena. Persevere, continue. Mesmo que doa, não pare, não deixe o diabo parar você, porque o diabo tentou parar Jesus, o diabo tentou corromper Jesus, ele tentou parar a obra de Deus na vida de Jesus. E comigo e com você não é diferente. Ele com as mentiras e enganos, ele tenta paralisar a obra de Deus na minha vida e na tua vida. Ele tenta mostrar que você não é capaz, ele tenta mostrar que você não pode. Ele tenta dizer a você que não adianta, se você vier aqui na frente para orar, o povo vai rir de você. Não deixe ele enganar. Não deixe ele enganar. Como também ele tenta mentir para as pessoas, tentando mostrar a elas que elas são o que elas não é. Tentando mostrar a elas que elas já estão prontas para aquilo que elas ainda não estão. Tentando empurrar elas para cima de altar, sem ela primeiro ter passado pela preparação do deserto. Também é mentira. Deixa Deus conduzir a tua vida. Deixa Deus preparar você. Deixa o momento e a hora de Deus vai acontecer. Mas você precisa se deixar ser tratado e tratada por Deus. Você precisa se deixar ser liderada por Deus. Vale a pena, sim. Vale a pena, irmão. Porque eu posso dizer uma coisa: tudo que eu passo, que eu já passei e que eu venho a passar por amor de Deus no Evangelho, vale a pena. Eu quero poder um dia dizer igual ao apóstolo Paulo:
combati um bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a salvação, a fé. Quando ele diz eu guardei a fé, ele está dizendo eu guardei a salvação, porque a salvação é pela fé, não é pelas obras. Ele não disse tudo que eu fiz, está vendo aí as minhas obras? Não, eu guardei a fé, a salvação. Combati um bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Eu quero poder um dia dizer isso. Eu quero ter essa consciência para com Deus. Por isso que não adianta eu só me encher de conhecimento. Eu tenho que viver, eu tenho que praticar, eu tenho que me esforçar para poder me abster das coisas que o mundo oferece. Eu tenho que me abster de tudo aquilo, de toda mentira que o diabo um dia pode tentar colocar diante de mim. Porque vale a pena sim. Vale a pena. Não desista, não pare. Não deixe o diabo corromper a tua mente. Não deixe ele lhe enganar. Não deixe ele dizer que você não é filho de Deus, porque você está passando por uma luta, por uma dificuldade. Não deixe ele dizer que não vale a pena, porque vale a pena sim. Vale a pena sim. Não deixa. Lembre-se do Deus que você serve. É o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Príncipe da paz, é o Leão da tribo de Judá. É aquele que controla, é aquele que tem o controle de tudo em suas mãos. É o Deus que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. É esse Deus que, através da pessoa de Jesus Cristo, ao terceiro dia, quando ele desceu ao inferno, que o Espírito Santo ressuscitou. É esse Deus que pisou na cabeça de Satanás, tomou a chave do inferno e a chave da morte, e hoje ele tem o controle de todas as coisas. O controle ele tem de todas as coisas. Não deixe o diabo dizer que vai te dar aquilo que não é dele. Não queira. Não queira. O apóstolo Paulo diz: os conformeis com o que você tem. Se Deus te deu, abraço que Deus te deu, glorifique a Ele, dê graças, renda graças ao Senhor pelo aquilo que Ele já te deu, pelo trabalho, pelo pão de cada dia. Mas se Ele quiser, Ele vai te dar mais, porque Ele é Deus. Ele pode te colocar em lugares que o homem jamais pensou em te colocar. Talvez um dia você vai dizer: valeu a pena sim, Senhor. Talvez um dia você vai estar em lugares onde você nunca pensou em estar. Talvez um dia você vai estar em lugares que jamais o homem pensou em que você tivesse. Ninguém acreditaria em você, mas o Deus que você serve, Ele é Deus para te colocar assim. Porque tudo depende dEle, tudo é para Ele. Ele tem controle de todas as coisas. Sabe, irmãos, Ele disse: Ele pega de quê? Do duro e coloca em lugar de príncipe. É esse Deus que pegou Davi, que estava atrás das malhadas, cuidando de ovelhas. Aquele Davi que não era de expressão, não era guerreiro, nem sequer ele tinha altura. Mas olha o Deus que você serve. Quando Deus diz assim: Samuel, procura saber se tem mais. Eu já sabia que Davi estava lá. Samuel diz a Jessé: tem mais algum dos teus filhos? A cavalo, Jessé diz: tem um, mas está lá cuidando das ovelhas. Ele não dá certo, não, ele não pode ser rei, não. Samuel diz: ninguém ceda a mesa antes que ele. Davi foi honrado por Deus antes de ser ungido rei. Sabe? E esse Deus, Ele quer te dar honra,
Esse Deus quer te colocar em lugares altos. Esse Deus, o mesmo Deus que colocou Davi, Ele quer te exaltar. Ele quer te colocar em lugares altos, sim. Glória a Deus, aleluia. Ele quer que através da tua vida o nome dele seja exaltado e glorificado. Aleluia. Confia, acredite. Mas não deixe o diabo parar você. Não deixe. Não deixe o diabo parar você. Mantenha-se firme na presença de Deus. Não importa as circunstâncias. Não importa o momento. Creia, acredite. Nem nós. Que o Espírito de Deus continue falando com o meu coração. Que essa palavra encontre guarida no teu coração. Que você se deixe, sim, ouvir o que o Espírito fala à igreja. Não o que o diabo fala. Não dê ouvidos. Dê ouvidos a Deus. Amém? Dá uma salva de palmas para Deus.